Dia, queridos, graça e paz do Senhor nesse dia. Vamos começar mais uma vez nosso dia na presença desse Deus maravilhoso e na presença desse Espírito Santo que nos fortalece, nos capacita. Hoje, segunda-feira, início da semana, a gente deve estabelecer a nossa mente de tal maneira que essa semana seja dominada pelo Espírito de Deus em nós. Somos nós que determinamos isso em nós mesmos. Eu quero ler para você um texto do Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Quando as pessoas pensam nesse texto de Jesus, na maioria das vezes, elas pensam que Jesus está falando apenas de uma questão comportamental, de uma questão exterior da vida. A maioria das pessoas que eu conheci ao longo da minha vida de cristão associam esse texto com uma postura exterior, com uma fachada, com uma aparência exterior, com um comportamento exterior, dizendo assim: nós precisamos ter esse tipo de visual exterior. Na verdade, Jesus disse, ele mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele diz aqui, entrai pelo caminho, ele poderia dizer, entrem por mim, entrem em mim, porque ele é o caminho. O caminho que Jesus está dizendo não é um caminho literal, é uma associação com ele mesmo. Então, guarde no seu coração hoje. Como é que você sabe se você está no caminho? Quando você está intimamente associado com Jesus de tal maneira que a sua vida, toda ela, tudo que você faz, pensa, veste, come, tudo que você faz na vida está intrinsecamente ligado a esse núcleo chamado Jesus. Jesus é o caminho, e ele é estreito e apertado porque ele exige algumas coisas de nós. Ele chama caminho apertado porque ele exige renúncia de algumas coisas e ele exige disciplina. Só por isso que ele é apertado e só por isso que ele é estreito. E você precisa entender o que significa essa disciplina e essa renúncia que Jesus deixa com você, para que você discirna o que é que tem que ser renunciado e o que é que tem que ser disciplinado na sua vida. Ele diz em outro texto: se o teu olho te escandaliza ou te faz tropeçar, arranca-o e joga fora. Isso é uma radicalidade de Jesus, porque ele está dizendo o seguinte: para você ganhar a plenitude da vida que está em mim, você precisa entender que você precisa se despojar de algumas coisas que atrapalham o curso da sua caminhada comigo. E isso varia de pessoa para pessoa. Quando você anda com Jesus, você vai começar a perceber pelo Espírito Santo algumas coisas que estão pegando no teu caminho. Quando uma coisa corta o fluxo do Espírito Santo na tua vida e corta a percepção da presença de Cristo na tua vida, essa coisa precisa ser cortada. Portanto, você precisa fazer uma análise de tudo aquilo que corta Jesus em você. Tudo que corta Jesus em você precisa ser cortado para fora, até que Jesus se forme em você. É por isso que o
caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho é estreito, porque exige renúncia. Não existe um discípulo de Jesus que leve a vida do jeito que quiser, sem ter esse cuidado, essa percepção de coisas que ele precisa estar tendo cuidado para não atrapalhar o fluxo da comunhão perfeita que existe com o Espírito Santo. Todos nós temos isso. Todos nós precisamos vigiar áreas da nossa vida. Todos nós precisamos manter domínio próprio do nosso corpo, alma e espírito, para que a gente possa ter uma percepção do reino de Deus muito mais forte, mais acurada. Precisamos nos livrar de coisas, né, de maus hábitos, de palavras erradas, de coisas que realmente vão ter a ver com o nosso comportamento, sim. Né? O comportamento não compra a salvação de ninguém, mas demonstra a salvação de alguém. Não se engane, o nosso comportamento precisa ser revisto, a nossa postura, nosso domínio próprio, a nossa moderação precisa ser revista, porque tudo isso faz parte de um caráter que se envolve com Jesus. Jesus não é desregrado, nunca foi. Jesus é ponderado, Jesus é sábio. E se Jesus habita em nós, isso vai mostrar em nós os frutos de Jesus Cristo. Portanto, aqueles que andam desregradamente, andam sem ter cuidado nenhum com as coisas de Deus, eles estão andando num caminho largo. E geralmente o caminho largo é um caminho de perdição. A gente perde muitas coisas quando a gente não tem a noção do caminho da sabedoria, que é o caminho estreito. O caminho da sabedoria é sempre estreito, e são poucos os que andam. O caminho da sabedoria é o caminho da altura, da altitude, comparado com o caminho das águias. As águias não andam em bandos, elas andam solitárias nas alturas, porque elas são poucas. São poucos que conseguem andar nas alturas. É assim também na vida espiritual, na vida com Deus. São poucos os que andam na liberdade das alturas, porque são aqueles que compreendem que sabedoria é disciplina, sabedoria é renúncia, sabedoria é aplicar o coração nas coisas transcendentes do reino de Deus e não nas coisas terrenas e mundanas e carnais e vis que estão nesse mundo. Fica para nós essa lição hoje de Jesus, que nós possamos olhar o caminho estreito como o caminho da obediência e do amor. Não é o caminho do legalismo, não é o caminho da lei, não é o caminho da castração, da frustração, de andar frustrado, obedecendo a um Deus severo. Não. O caminho da sabedoria estreito é um caminho de paz e alegria. Os que o encontram pura alegria, puro prazer e pura paz que vem do Senhor. Vamos orar juntos? Obrigado, Senhor, porque o caminho da sabedoria é um caminho estreito. Porque o caminho da sabedoria é dado àqueles que buscam com diligência. Não para aqueles desleixados, mas para aqueles que buscam com sabedoria, com inteligência, com devoção, com dedicação na presença do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, nesse dia a pensarmos nisso. Que os nossos caminhos não sejam largos, que a nossa mente seja aplicada, que a nossa força seja focada no reino do Senhor, para que nós possamos andar em dignidade diante do Senhor todos os dias das nossas vidas. Essa é a minha oração por mim e por todos que ouvem esse vídeo hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Boa semana para você. Passa esses vídeos adiante. Vamos continuando na pregação do Evangelho do Reino, para que o Senhor seja conhecido por muita gente. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.